A nossa paraxá, ela é a Miquetes, ao fim, né? Ela se encontra em Gênesis, capítulo de número 41, do verso 1 ao verso 44. Mas a nossa leitura, ela vai se encontrar em Gênesis, capítulo de número 41, do verso 1 ao verso 9. Amém. A leitura ela terminou no verso 9 e a última palavra está escrito falta, né? Alguém estava em falta. Mas Deus ele nos deu um tema para esse nosso estudo, apesar de a paraxá já estar falando que ao fim, mas o tema foi o fim de toda provação é um recomeço com Cristo. Ao fim de toda provação é um recomeço com Cristo. Por isso nós vamos estudar um pouquinho a respeito desse episódio em que Faraó teve o sonho e José foi aquele que interpretou. Então vamos começar. A nossa apostila ela vai dizer assim: a paraxá tem como título ao fim Miquetes, porque chegaria ao fim a provação de José. Gênesis 41, 1. Eu só coloquei aqui ao fim de 2 anos. No verso 1 ele vai dizer ao fim de 2 anos. A gente, quando nós lemos a Bíblia, geralmente a gente passa um pouco desapercebido sobre esse versículo, não é isso? Quando a gente passa a decorrer sobre a vida de José, a gente só sabe guardar as informações que José foi ali enganado pelos seus irmãos, colocado ali numa cova, foi vendido como escravo, viveu como um servo escravo na casa de Potifar, depois foi mandado para uma prisão, e depois ele foi interpretar o sonho de Faraó. Nesse intervalo de todo esse tempo, nós vamos tratar a respeito um pouquinho do tempo, né? Porque no verso 1 ele vai dizer ao fim de 2 anos. É como se de repente Deus tivesse dito assim, ó, a tua provação ela tem um tempo. Mas não que ela começou, eu vou te dizer quando ela vai começar e quando ela vai terminar. Mas eu vou te dizer, em uma fase, nós vamos aprender aqui, em uma fase da vida de José, essa provação teve uma duração de 2 anos. Foi apenas uma fase. E nós vamos ler no capítulo 41 de Gênesis. Vamos lá. José, por um instante, confiou em que, se fosse verdade a sua interpretação dada ao copeiro de Faraó, ele poderia alcançar esse favor desse homem. E seria possível uma liberdade, já que o homem a qual ele fez uma adivinhação era alguém muito próximo de Faraó. Nós conhecemos a trajetória de José, não é isso? Não conhecemos? Conhecemos o fato dele ter sonhado. José, a história dele já começa com um sonho, né? Dele mesmo, onde esse sonho, ele conta esse sonho aos seus irmãos já com um ar de interpretação.
E todos que estão ao seu redor, não é mistério as pessoas entenderem o sonho que José teve. Não era mistério as pessoas começarem a associar aquele sonho de José, a própria pessoa de José como estando em cima e as outras estando embaixo. Então, era algo que era visível a todo mundo, né? Não era mistério. Não era mistério. Era algo tão claro, tão óbvio. Então, o primeiro sonho que veio a José. Só que nós conhecemos que durante todo o processo, José, por conta deste sonho e por conta das suas atitudes, os seus irmãos corroíam um grande ciúme contra ele. E inveja, ao ponto de quererem até mesmo tirar a sua própria vida. Esse é um tema para uma próxima estudo, para uma ministração, quando se trata a respeito de como o homem tem o seu coração, quando ele é ambicioso, invejoso, ele não tem receio nenhum de tirar a vida da outra pessoa. Aqui nós estamos vendo que os irmãos de José, filho de Jacó, temente a Deus, vivendo dentro de uma assembleia, de um conjunto de pessoas que conheciam a Deus, agora tinham seu coração inflamado por uma tamanha ira que era capaz de tirar a vida do seu próximo. E a gente não vê isso, não é diferente no nosso meio. No meio cristão isso não é diferente. Nós passamos por um processo da nossa vida que eu acredito que foi por isso que surgiu muitos outros ministérios, porque chegou ao ponto de que dentro da própria congregação ou dentro do próprio ministério, as pessoas elas estavam sendo mortas, não é isso? Elas estavam sendo tratadas como José. Havia José dentro desses ministérios e havia os irmãos de José dentro desses ministérios. Pessoas que quando estavam com inveja, quando estavam com raiva, não temia a Deus, não temia o homem. Simplesmente ele fazia o que tinha que fazer. E logo em seguida a pessoa estava de joelhos dobrados, orando em cima do púlpito, cantando, pregando, fazendo alguma coisa. Então, amados, parece que houve a necessidade aí de se fazer com que a igreja abrisse a sua visão. Então, uma coisa já fica bem aqui claro para nós. Isso não vai cessar. Isso não cessou na vida de José, não cessou no tempo de Jesus e provavelmente não vai cessar no nosso tempo. Mas oramos para que nisso não tenha uma predominância no nosso meio, amados. Para que isso não adentre a nossa congregação ao ponto de trazer ao coração dos nossos irmãos uma inflamação tão forte que traga a ele a vontade de contra a vida do próximo. Mas como pode se evitar isso? Bom, primeiro nós temos que ter uma comunhão com o Espírito Santo de Deus inigualável. A Bíblia nos mostra que Pedro, quando ele foi eleito, o líder da igreja primitiva, Pedro ele tinha acabado de receber o Espírito Santo de Deus. Era bem recente a descida o Pentecostes que nós conhecemos. Ele estava cheio do Espírito Santo. E essas mesmas ações que aconteceu com José, queria entrar na igreja primitiva. Só que Pedro, cheio do Espírito Santo, o revelou o fato de Ananias e Safira. Era uma brecha, era algo que poderia trazer ali uma grande legalidade para o inimigo trabalhar. Mas Deus começou a revelar o mal querendo adentrar dentro da igreja. Então é possível, amado, nós dobrarmos o nosso joelho. É possível nós orarmos, é possível nós consagrarmos, é possível nós obedecermos a Deus, é possível nós ficarmos alerta quando o nosso adversário se levantar contra a nossa vida, contra o nosso casamento, contra a nossa família. É possível você ver o teu adversário entrando com sapatinho de lã, com aquela conversinha mole, fiada. É possível você detectar. Tanto é que a palavra de Deus vai dizer, ela é apta para discernir. É a palavra do Senhor. O pensamento é a intenção do coração. Então, nessa hora aqui, Pedro estava cheio dessa palavra incorporada pelo Espírito Santo de Deus. Ele não estava cheio da letra. Tanto é que em alguns casos você vai identificar que Pedro,
algumas pessoas até chegaram a pregar que Pedro não era uma pessoa iletrada, que Pedro não era uma pessoa que tinha uma grande formação. Às vezes tem gente até que fala que Pedro não tinha formação, mas isso daí já é uma questão para conhecimento. Pedro ele tinha formação sim, Pedro ele tinha conhecimento sim, porque todo judeu vai para a escola aprender as aulas. Então Pedro sabia ler, Pedro sabia escrever, ele só era pescador, mas ele tinha sim sua formação. É que nem muitos outros aqui que dizem assim, já fiz o meu ensino médio, aprendi a ler, aprendi a escrever, já estou qualificado para uma profissão. Pedro tinha sim essa capacidade, tanto é que você vai ver, ele vai escrever, né? De repente, será que ele fez um SESU da vida, né? Aquele intensivo de um ano, você faz o primeiro, o segundo e o terceiro só de uma vez, e de repente ele aprendeu a escrever logo ali? Não. Ele tinha conhecimento. A gente já entende uma coisa. Pedro, ele tinha conhecimento, tá bom? Pedro, ele tinha entendimento. Mas nesse ponto que nós estamos falando, amados irmãos, é um ponto diferenciado. Isso daí não é um conhecimento terreno, não é um conhecimento letrado, isso é um conhecimento espiritual. E só Pedro tinha esse conhecimento espiritual por ele ser o líder espiritual da igreja, porque ele passou por um processo muito dolorido. A Bíblia mostra que ele foi o único dos discípulos que se arrependeu amargamente por ter abandonado e negado o seu mestre. Todos os outros fizeram praticamente quase que a mesma coisa. Só que a Bíblia não mostra cada um negando, né? Mas a Bíblia mostra que todos eles se afastaram. Mas só Pedro, a Bíblia fez questão de enfatizar a vida de Pedro. É porque a vida desse homem tinha uma importância muito grande. Então, quando você passa por um processo da sua vida, que você está na sua casa, no seu trabalho, ou na sua igreja, em que você passa por um processo muito dolorido, que parece que as pessoas estão dizendo, as coisas ruins só acontecem comigo? É que nem Pedro, você está sendo ali colocado em evidência. A vida de Pedro estava sendo colocada em evidência, até a sua ascensão como a sua queda. Tudo foi colocado em evidência, antes, durante e depois a convivência com Jesus. Então, se você está atravessando por esse processo, se você está vivendo esse processo, saiba de uma coisa, que porque Deus, ele tem uma escolha especial na tua vida. Porque Deus, ele tem uma escolha especial na tua vida. Então, para que a gente possa ficar alerta diante da nossa casa, diante da nossa igreja, no nosso trabalho, vamos estudar um pouquinho mais a respeito da vida de Pedro. Né? Porque o Espírito de Deus deu a Pedro uma suposta armadilha que já estava sendo tramada por Satanás para encontrar uma legalidade para destruir a harmonia que havia naquele ambiente. E Deus logo revelou para ele da onde vinha e por onde vinha aquele mal para lhe atingir e atingir a igreja de Cristo. Então, se nós queremos, é justamente isso que nós devemos fazer. Buscar o Espírito Santo de Deus, não buscar somente letra, não buscar somente aperfeiçoamento na face desta terra, mas buscar aperfeiçoamento no mundo espiritual. Por quê? Porque a nossa luta ela não é contra a carne e nem contra o sangue. Né? Amém, amados? Até aqui dá para entender, tranquilo? Então vamos dar continuidade, né? Sobre essa questão. Alguém, né? O homem a qual ele fez uma adivinhação era alguém muito próximo de Faraó. Durante toda a trajetória de José, o Eterno estava fazendo ele chegar mais próximo de Deus e confiar somente nele. Nesse ponto, né? Nesse ponto, amados, quero que os irmãos entendam uma coisa. Continuando a resumir a vida de José. José confiou em Deus quando ele foi na casa de Potifar, não é isso? José confiou em Deus quando ele entrou na prisão. Porém, nesse episódio que ele revela a respeito de uma coisa boa, a respeito de alguém que é importante, José, ele passa a olhar para que um homem possa fazer por ele. José estava tendo uma trajetória tão maravilhosa com Deus, era só ele Deus. Porque se Deus quisesse ensinar José através da vida de um outro homem, ele teria deixado ele com Jacó.
Se ele tivesse de fazer alguma coisa, ele deixava José vivendo juntamente com Jacó. Então ele estava dizendo, eu estou te separando dos teus irmãos, te separando da tua mãe, te separando do teu pai, estou te separando de todo mundo. Olha o trabalhar de Deus na vida desse jovem. Estou te separando de todo mundo, para que você passe a confiar em mim, passe a confiar nas minhas palavras, passe a confiar no meu livramento, passe a confiar que eu estou contigo. E José foi fazendo essa trajetória. Só que quando chega, e hoje, amados, é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado, só para a gente dar uma pausa aqui, para a gente entender isso, para aqueles que Deus tem esse chamado. Enquanto você está ali, escravo, mas Deus está te usando nos mistérios tremendos, mas você não está à vista, de uma certa maneira aquilo está bom até para você. Porque Deus está te usando para os irmãos, Deus está te usando para um lugar pequeno, simples, Deus está te usando para a edificação da sua igreja. Só que, de repente, agora aparece alguém que é próximo do rei. Né? Parece alguém aí que pode fazer alguma coisa. Na vida, na trajetória de José, até Deus permitiu isso, né? José não é mais agora um irmãozinho. José não é mais um lugarzinho. José não é algo pequeno, não. Na casa de Potifar, ninguém te conhecia, você poderia prosperar ali. Só ficaram sabendo porque você foi preso e você contou a sua história. E Potifar também contou, mas agora aqui você está próximo do rei. Você está próximo do rei. E nesse episódio, Deus mesmo permitiu com que o copeiro, alguém ligado ao rei, chegasse até José. José ouviu a aflição daqueles dois homens, do padeiro e do copeiro. E imagine só, ele cuidava pessoalmente daqueles homens, ele era um administrador. Se fosse um prisioneiro qualquer, vamos dizer assim mesmo, José não daria tanta atenção. Ele só passou a dar muita atenção porque aqueles homens eram homens que estavam ligados ao rei. Ele deu a atenção. Quando ele dá a atenção àqueles homens, sabe o que é que acontece? Aqueles homens têm sonhos. Aí olha só, preste bastante atenção. José, o ministério de José era com o quê? Qual era o ministério de José que Deus usava a vida dele? O dom que Deus tinha dado a ele. Oi? Não. Deus deu a ele, a primeira coisa que aconteceu com ele mesmo, o seu ministério foi revelado a ele mesmo. E depois ele contou para os seus irmãos o sonho. O dom que Deus deu a ele foi o dom de interpretar sonhos. O dom que Deus deu a José foi o dom de interpretar sonho. Então Deus já deu para ele mesmo o sonho e revelou para ele mesmo, né? Então ele diz assim mesmo, se você quer, Deus te deu um dom e você acha que você vai começar lá com o de fora, não, calma, tem que começar com você. Você tem que pregar e tem que convencer a si mesmo. Você louva e você tem que sentir Deus trabalhar através do teu louvor a você mesmo. Se não está trabalhando, se a gente só louva para lá e não louva para cá, a gente está preocupado com o que as pessoas vão sentir, a gente não está preocupado com como nós estamos. Né? Se realmente, se a gente parar um pouquinho e analisar nossas ministrações, nossos louvores, e ele sai daqui, ele não vem para cá, ele só vai para lá. Não dizem aí que tem aquela questão de uma espada de 2 gumes, né? Que corta lá e aqui. Mas nesse sentido, amados, é para que essa transformação aconteça em você também. Quando você ministrar, você tem que sentir que aquilo está falando com você, está mudando a sua vida e você está começando a entender coisas diferentes. Porque quando as pessoas te ouvirem também, elas vão sentir a mesma coisa que você está sentindo. Agora, se você não sentir nada, provavelmente a pessoa que está lá não vai sentir nada. Perceber que é bonito, louvor. Vai perceber que você tem uma boa entonação, tem uma boa melodia, tem uma boa letra, mas você não tem o que precisa na casa de Deus. Porque se você não sente, você se transforma em algo superficial, as pessoas que estão lá vão sentir superficial. Né? E José, ele foi, justamente o seu dom era de interpretar sonho. Deus deu para ele. Então, quando Deus deu para ele, simplesmente olhou para si mesmo e disse, é assim que é o sonho.
Deus me fez ver os feixes de trigo. E os seus feixes de trigo curvavam-se diante de mim. Então ele já estava dizendo, vamos dizer, entre linha, vocês vão se curvar diante de mim. Né? Tanto a Bíblia fala desse jeito, a gente possa logo entender dessa maneira, porque José era aquele tipo de jovem que via uma coisa e falava. Né? Tanto é que os seus irmãos tinham ódio dele, porque tudo que eles faziam de errado, e José via, corria e ia contar para o seu pai. Então ele era aquele tipo de pessoa que ele era uma pessoa assim que falava tudo. Ele não ficava fazendo joguinho com palavras, não. Ele não ocultava nada, não. Sabia que da boca dele o que ia sair ali era verdade, né? E nesse momento, amados, foi justamente o que Deus estava fazendo com José. Enviou ali o copeiro diante da vida dele. Aí o que Deus deu para o copeiro? E para o padeiro? O que foi que Deus deu para eles? Sonhos. Quando Deus te chama, ele não vai te chamar para te cantar. Se Deus te deu o dom da pregação, ele não vai te chamar para te cantar para um outro e ser transformado. Se Deus te deu o dom do louvor, ele não vai te chamar para te ministrar para outro ser ministrado. Ele vai te usar no dom que ele vai fazer o processo do seu chamado e da importância do seu chamado naquilo que ele te chamou. Né? Naquilo que ele te chamou. E quem sabe, dentro da casa de Potifar, isso é só uma conjectura, mas durante toda essa trajetória aqui, a gente pode realmente entender que Deus estava dando, através de sonho, a estratégia para José fazer as melhores coisas na casa de Potifar e ele ter êxito. Você já não teve experiência em sonhos, que Deus te deu sonho a respeito de alguma coisa que era para você fazer, ou uma direção que era para você tomar? Então, o dom de José era interpretar os sonhos, então Deus estava aperfeiçoando esse dom dele. E tudo que ele fazia prosperava, então é por quê? Porque Deus estava com José. E ele sempre falava isso, né? Deus estava com José, então ele não precisava, olha só, ele não precisava que tivesse Jacó, que falava com Deus, que ouvia a voz de Deus, que via a escada, ele precisava trabalhar o seu ministério pessoal. Ele precisava dele mesmo, aprender com Deus. Então é isso, amados. Deus às vezes te chama, e ele não vai te levar, logo no começo, ele não vai te levar a grandes igrejas, a ginásios, a países, não. Ele vai te levar em pequenos lugares, aonde, né, você vai aperfeiçoar o seu ministério. Ele vai te levar aonde você não vai ficar à vista. No começo, ele não vai te... Todo mundo sabe dessa expressão, né? Uma escada, tu não vai começar a tua trajetória lá de cima. Tu começa a tua trajetória aqui, daqui do primeiro degrau, não é isso? E José não foi diferente. Né? Foi para a casa de Potifar. A única coisa que acontecia com ele lá, ele prosperava. Mas ele não era divulgado, não chegava nada do que acontecia com ele no rei, aonde tinha que chegar, ficava só ali. Só que nesse ponto, amados, nesse ponto da história, a gente observa que José deu uma pequena vacilada. Ele estava indo bem mesmo, ele estava indo bem. Aí já passa a querer pedir ajuda a pessoas. E ainda era egípcia, olha só. Não era nem um crente, não era nem um servo de Deus. Ele foi pedir ajuda ao ímpio. Sendo que os dois estavam ali por questão de desconfiança. Alguém fez algo que afetou Faraó e todos os dois foram presos. Ele pediu ajuda a ímpios. Né? E Deus já nos traz mais uma lição agora aqui. Nunca peça ajuda a ímpio nenhum. Nunca peça ajuda a ímpio nenhum. Se Deus te chamou, te deu um dom, se é do verbo do louvor, quando você estiver louvando, o Espírito Santo de Deus vai ministrar a ti mesmo. Ele testifica a mim, não é isso que a Bíblia diz? E o Espírito testifica a mim. Então, através da palavra, quando você sentar para você estudar, para você meditar na palavra, ele vai falar a você. Através da oração, quando você estiver orando, Deus vai te dando entendimento. Se for dom de interpretação, ele vai te interpretar. Se for de profecia, ele vai te dar, amados. Mas, e a única coisa que Deus... E o salmista ainda
nos adverte, né? Sobre essa questão do maldito é o homem que confia no outro homem. O salmista nos adverte a respeito dessa questão. Então isso já fica um alerta para nós, né? Para que nós possamos realmente, a partir de hoje, colocar isso em questão. Não confia em homem. Ele pode ser teu parente, ele pode ser quem for, amados. Confia primeiro em Deus. Pergunta para Deus se de fato eu tenho que ir lá, se eu tenho que fazer isso. Não confie que nenhum homem vai te ajudar. Então o salmista aprendeu isso. Maldito é o homem que confia em outro homem. E José, ele caiu nessa cilada de confiar em outra pessoa que não era crente, era um ímpio. Durante toda a trajetória de José, continuando na portilha, entre parênteses, está escrito, durante toda a trajetória de José, o Eterno estava fazendo ele chegar mais próximo de Deus. Tudo que José estava passando, estava lhe aproximando de Deus. E confiar somente nele. O Eterno nos mostra, através deste pequeno espaço de tempo, que o homem pode perder sua chance de alcançar os maiores objetivos nessa terra. Que Deus tem preparado para ele. Um pequeno, amados, José, alguns historiadores podem até falar, eu posso até dizer assim mesmo, dos seus 15 a 17 anos, ele saiu. Amados, esse homem já estava com mais de 20 anos nessa prisão ali, né? Toda essa trajetória dele já estava alcançando a casa dos 20 anos em diante. No começo da trajetória dele, ele confiou em Deus. Aquele primeiro amor. E Deus tinha algo tão extraordinário pela vida daquele jovem. E assim como Deus tem pela nossa vida. E ele pede para nós, para que nós possamos continuar firmes, amados irmãos. Olha o que ele vai dizer aqui. E que Deus tem para ele. Eclesiastes 7:8. Eu já deixei aqui o versículo para a gente dar uma corridinha, né? Melhor é o fim das coisas do que seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Por que, amado, é o fim das coisas? Porque, sabe, você começa no fervor do Evangelho. Você ama Jesus Cristo. Você quer estar na presença de Deus, fazer a obra dele. Você quer estar do lado, você quer abraçar o Espírito Santo. O começo da tua trajetória. Como está hoje a tua trajetória, que não é o fim. Né? Quase que o fim da trajetória de José não se concretiza. A gente tem apenas tem outros, mas a gente pode ficar aqui com o exemplo de Salomão. O começo da história desse homem, do seu reinado, foi maravilhoso. Mas ele deixou de confiar em Deus, de seguir o caminho do Senhor. Isso é um alerta para todas as igrejas, né? Que estão começando e para aquelas que já estão agora. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Porque muitos, Jesus não falou isso? Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Paciência, né? Paciência. É certo que José não sabia quanto tempo ele levaria naquela prisão. Também aquela prisão não era o pior de todos para ele. Né? Ele não sabia quanto tempo ele levaria naquela prisão, em quanto tempo ele ficaria preso daquele jeito. Mas ele não estava vivendo naquela prisão como se fosse um prisioneiro da pior espécie, não é isso? Ele era o quê? Ele era um administrador, até porque ele era um encarregado e desfrutava de uma boa estadia. Então, o que lhe incomodava? Não somente o fato de estar longe de quem ele amava, mas também a vida que ele levava era de prisioneiro, e o Eterno os fez livre. Muitos pensamentos, né, pairavam em sua cabeça, mas ele tinha resistido até aqui. Muitos pensamentos estavam pairando a sua cabeça. Desistência, fragilidade, falta de fé, falta de esperança, não dá nada certo, só luta, só dificuldade, até aquele momento. Com certeza o Eterno o ajudaria a seguir até o fim. E foi isso que aconteceu ao fim de 2 anos. Ontem nós tivemos uma ministração a respeito dessa questão, não foi?
Nós somos afligidos, mas Deus pede que a gente erga a cabeça, coloque o sorriso no rosto, porque tudo isso é Deus que está nos provando. Então, se está passando por aquele momento mais difícil da tua vida, como José estava passando, Deus estava com ele dando força em todo aquele momento. Não era porque José era perfeito, não é porque Deus estava provando que estava com ele dando força para ele resistir a tudo. Porque a vontade de José, com certeza, não era resistir e continuar vivendo daquele jeito. A vontade, com certeza, parava sobre a vida de José uma outra linha. Porém, ele tinha ainda a sua comunhão com Deus, o seu temor, que ainda fazia ele ficar naquela trajetória. E o Eterno o ajudaria, como ele tem ajudado até o fim. E foi isso que aconteceu ao fim de 2 anos. Ao fim de 2 anos, olha só. A partir daquele momento que José teve confiança naquele homem, no copeiro, Deus disse assim mesmo para ele: ó, José, você precisa, Deus falando para si próprio, né? José, tu precisa, pelo que eu te conheço, quem tu és, e qual é o teu caráter e a tua índole, no entanto, você parou um pouquinho de confiar em mim e começou a querer pedir uma ajuda que não vem de mim, eu vou te dar apenas 2 anos nessa prova. Né? Só 2 anos, José, tu vai ficar aí. Não se preocupe. Só 2 anos você vai ficar. Ao fim de 2 anos, Deus colocou um sonho perturbador em Faraó, o qual ele chamou todos os adivinhos e magos do reino para que o interpretar, porém nenhum deles conseguiu interpretar o sonho. Foi porque Deus falou: chegou a tua hora, José. Olha só. Chegou a tua hora, José. A hora de eu te levantar. E não daria a nenhum outro a minha glória. Chegou a hora de te levantar, José. Isaías 42:6, ele diz assim: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Isaías 42:7, para abrires os olhos aos cegos, para tirardes da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. O 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Já pensou, amados? Olha só, durante todo o processo que José viveu, tudo que ele passou ali, não foi o próprio Deus que disse assim mesmo: sou eu que vou fazer isso com você, José, porque eu sei o que eu tenho preparado para a tua vida. Aí, no final das contas, Faraó tem um sonho, manda chamar todos os feiticeiros, todos os magos, né? Tem aquele episódio da vida de Moisés, que quando ele jogava ali o seu cajado, transformava-se em serpente, não era isso? O que era que os magos de Faraó faziam? A mesma coisa, né? Isso, faziam a mesma coisa, né? Imitavam o milagre. Já pensou? Depois de toda a provação que José passou, o sonho veio sobre Faraó. Quando ele chama os magos, vai um lá e dá uma interpretação. Parece que Deus selou a boca dos homens. Fechou literalmente. Porque se um mago ou um feiticeiro daquela época ali, diante de Faraó, qualquer um queria falar alguma coisa para o rei, não queria? Mesmo que fosse uma mentira, como hoje acontece, falariam. Mas Deus colocou ali um zíper, fechou a boca de todo mundo, porque ele disse: olha, José, chegou a tua hora. É só um sonho, José. Qual é o teu ministério, José? Qual é o teu ministério que eu te fez passar até aqui? Não foi que eu te aperfeiçoei? Né? Eu não ia dar um louvor na tua boca, eu não ia colocar um louvor na boca de Faraó, não ia colocar uma ministração, eu não ia colocar nada mais, nada menos do que eu te chamei e te dei. Sonho! É contigo, José, agora. Né?
É com você. Então, olha a importância de você aperfeiçoar o seu ministério e colocar ele em perfeita ordenância diante de Deus. E Deus tem dado a oportunidade para nós fazermos isso. A gente deu o dom da palavra, aperfeiçoe. Porque quando chegar o momento, Deus ele vai criar aquele momento onde ninguém vai ter outra palavra senão aquilo que Deus colocou na tua boca. Ou um louvor. Ainda que Deus te dê um louvor próprio, hoje em dia, mas tem tantos louvores bonitos, não. Deus, quando Ele quer, Ele te dá a letra de um louvor, te dá a melodia de um louvor, da qual Ele não deu mais a ninguém, Ele daria a você. Ainda que todos tenham uma melodia, que todos tenham uma composição maravilhosa, todos, a maioria tem faculdade, tem experiência, tem estratégia de construir uma linha de harmonia que encanta o mundo. Aqui, José, isso aqui é para a nossa vida. Quando chega a hora, não tem estudo, não tem faculdade, não tem experiência, não tem nada em ninguém, não tem feiticeiro, não tem adivinhos, não tem indústria nenhuma. Quando chega a hora de Deus te levantar, é com você. É com você, amado. Porque ele disse, né? Se de repente naquele momento algum daqueles homens falassem alguma coisa a Faraó que o convencesse, não precisaria chamar José. José continuaria preso ainda lá. Continuando a portila. Eu te trouxe até aqui. E você me honrou. É minha vez de te honrar. O sonho de Faraó eu darei somente a ti a interpretação e a posição. Olha Deus falando com ele. Eu coloquei um sonho lá na cabecinha de Faraó. Ele está perturbando ele. Tranquei a boca de todos aqueles adivinhos. Eles não vão falar nada. Mas quando tu abrir a tua boca, eu também abrirei o entendimento de Faraó. E mesmo que ele tivesse, né? E mesmo que eles tivessem falado alguma coisa, Deus trancaria o pensamento de Faraó. Então, mesmo que nesse tempo, eles vão falar, mas no tempo de hoje todo mundo vai falar, mas Deus tranca a mente de Faraó. Acabou. Deixa de falar o que falar, deixa de pregar o que pregarem, deixa eles inventarem o que inventarem, deixa eles criarem o que criarem, mas quando chega a hora, amados, o fim, né? Até porque Deus ele falou. Imagine nós conjecturamos Deus falando ao corpo angelical, dizendo: José foi fiel a mim. Até onde eu levei ele tem se mostrado diferente de todos os homens. Então chegou a hora também de honrar aquele homem. Né? Chegou a hora de eu vi toda a provação que ele passou. Eu vi todo o processo que ele viveu. Eu vi tudo que ele passou, o que ele perdeu. Agora também está na hora de eu começar a acrescentar na vida dele. Né? Então, amados, mesmo que você esteja num lugar pequeno, José tinha um grande diferencial, um dom que ninguém mais tinha, só José tinha. E ele não foi exposto ao mundo, não ficou andando do lado de Jacó, não. Ele foi criado uma história diferente para ele, ele foi andando ali por baixo. Enquanto o mundo estava andando aqui em cima, José estava andando aqui por baixo. Né? E Deus é que estava vendo José. O mundo não precisa te ver. É Deus que precisa te ver. É Deus que precisa contemplar o teu esforço, a tua dedicação, a tua honra, o teu temor a Ele. Ao fim de toda a sua provação, chegou ao fim. E honrarei a promessa que fez aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Esta é a minha aliança que fez com eles e estar sobre ti. Olha só. Tiago 1:2, ele diz assim, 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a quem ele ama. Portanto, aceitemos com paciência cada provação que temos passado para a glória de Cristo. Amados. Amados, isso é uma palavra que ela realmente ela é diferente, sabe, amados?
É algo assim que traz para a transformação da igreja. Deus sabe quem precisa, né? José tinha um dom extraordinário, mas ele interpretou para duas pessoas só, um padeiro e um copeiro, né? E dentro de uma prisão ainda. Dentro de uma prisão. Por quê? Porque o que Deus tinha preparado para José, nem este mundo, nem o inferno, nem os políticos, nem a mídia, nem nada neste mundo pode impedir o que Deus tinha preparado para José. E a mesma coisa eu profetizo sobre a vida de vocês. Não vai impedir. Mantenha-se firme, né? Cada provação que você passa, cada dificuldade. Amados, antes de nós virmos para Cristo também, nós já passamos por dificuldade, não passamos? E nós não arregaçamos as nossas mangas e não fomos à luta para vencer. Agora com Cristo tem recompensa. Mas não tem isenção das provações. Mas lá no mundo, você lutava nas provações para manter-se vivo. Com Cristo, você luta, tem a ajuda de Deus e no final ainda tem a recompensa. No final de tudo, ainda tem a recompensa do Senhor. Então, tudo que José passou, isso é uma história que a gente sempre a gente ouve, né? História de José. Mas neste ponto aqui do capítulo 41, aonde nós estamos observando ao fim de 2 anos. Ao fim de 2 anos. Por quê? Porque no começo dos 2 anos, José deu uma pequena vacilada. Foi querer confiar no copeiro, né? Disse ao copeiro, lembra-te de mim. Eu sei que tu é um homem grandão lá do faraó, e quando tu chegares lá, tu fale alguma coisa a meu respeito, só para que ele possa me tirar. Olha como a minha vida é. Eu sou um administrador, eu tenho cara de bandido? Não, não tenho. Olha só, toda essa organização que eu faço aqui, o chefe da prisão fica lá, só no administrativo, sentado, mas eu que cuido de tudo aqui. Tu acha que eu sou um bandido? Se eu fosse um bandido, eu teria também estar agindo aqui, que nem muitos bandidos fazem aí, né? Os bandidos políticos que roubam ali no Senado, vai preso, rouba dentro da prisão e age como... Fale lá para fala a meu favor lá para Faraó. Eu sei que você vai ter um tempinho lá, dá um jeitinho. Não força a barra com ele não, né? Eu não tenho pressa também, mas fale de mim. E Deus olha de lá e disse assim mesmo: Ô José, por que tu mudou a tua trajetória? Só que por tu ter mudado o teu pensamento em relação ao lugar em que eu te coloquei, tu vais ter que ficar mais 2 anos, né? Tu vai passar mais 2 anos, então mantenha-se firme, José, não mude. Eu vou fazer ele esquecer lá, o copeiro, eu vou fazer ele esquecer. E você vai ficar aí. E eu sei que você ficar aí, você não vai murmurar. Você vai suportar calado. Eu só vou fazer ele esquecer, porque eu que quero te abençoar. Eu não vou dar minha glória a ninguém, não, lá, para que depois você saia dizendo que foi o copeiro que fez alguma coisa por ti. Eu que vou fazer. Eu que te trouxe até aqui. Eu que te fiz passar por tudo que você passou e estava junto de você. Naquele buraco, quando você caiu, se tivesse uma serpente te mordesse, você ia morrer envenenado. E se de repente a vontade dos teus irmãos era te matar, mas eu tirei esse sentimento do coração deles, aí te venderam como escravo. Chegou na casa de Potifar, ninguém gostava ali de hebreus, era a pior espécie, mas eles te aceitaram. E como foi que Potifar teve ainda na sua cabeça querer te colocar como administrador da sua casa, já que eles abominam os hebreus? Foi eu que fiz isso. Porque não desvie do teu propósito. Mantenha-se firme. Está breve o tempo da tua ascensão. Deus, ele vai ser glorificado pela tua vida. Deus, ele quer ser glorificado pela tua vida. Não importa se tem 1.000, 2.000 ou 100.000 te ouvindo, ou se tem só uma pessoa ou 2. Porque o que José fez mudou a vida das 2 pessoas. As 2 pessoas, suas vidas mudaram. Uma, realmente ele estava errado e foi condenado à morte. O outro, ele estava injusto, preso injusto. E Deus, através da vida de José, trouxe a ele a posição. Né? Então você interpretou sonhos de pessoas importantíssimas dentro da prisão. Então, não se preocupa com lugares grandes ou de uma igreja grande. Porque quando Deus quer, ele faz e não tem ninguém que impeça. Amém?
Então vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado por este alimento desta palavra. Senhor, que Tu venhas cravar dentro do nosso coração essas palavras, que o Senhor venha fazer, Senhor, ser fortalecido. Não deixe o inimigo roubar, mas eu sei que essa palavra também, além de ser um grande ensinamento, é uma grande profecia na nossa vida, Senhor. Essas palavras, Espírito Santo, vão ecoar durante todo o tempo que o Senhor tem estado conosco, neste lugar. E é o momento que o Senhor chegar e dizer para nós, chegou a hora de eu tirar vocês deste lugar. Chegou a hora de eu mudar a vida de vocês. Chegou a hora de eu mostrar para qual objetivo eu tenho colocado vocês nesses lugares. Por isso, Espírito Santo, muito obrigado. Continue nos fortalecendo, colocando de pé, porque nós confiamos em Ti, Senhor. A nossa fé está no Senhor, Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus. Amém. Filho meu, não te apavora em meio ao mar bravio, eu sou contigo. Sou teu refúgio, fortaleza, sou teu abrigo, meu filho. Fui eu quem te escolhi, te chamei pra seguir. Eu sei que o vento é forte, mas não vou deixar. Não vais perecer, não comigo aqui. Descanso, estou no barco, confia. Você não vai naufragar, vai andar sobre as águas, vai aprender a usar sua fé. Ainda contemplará o extraordinário. Descansa.